O que nós vimos ontem, penso eu, foi um espetáculo do cinismo. Espetáculo do cinismo. Espetáculo do cinismo porque todas e todos sabem que não houve crime de responsabilidade. Tanto é que aqui argumentam que era preciso tirar Dilma Rousseff porque a inflação está alta, porque o desemprego está alto, ou seja, que era preciso tirar Dilma Rousseff em função de uma conjuntura econômica, que querem resolver como tentaram resolver durante o governo Fernando Henrique Cardoso e aprofundaram o Brasil numa crise mais profunda, mais profunda. Aqui, todas e todos esquecem o que foi bem dito por Dilma Rousseff ontem. Dilma Rousseff dizia: ora, ninguém combateu a corrupção mais do que nós combatemos. Ninguém deu mais autonomia à Polícia Federal, que já fez mais de 3.000 operações em contraposição a 39 operações feitas durante 8 anos de governo Fernando Henrique Cardoso. Ninguém deu tanta autonomia ao Ministério Público, reconhecida esta autonomia pelo ex-procurador-geral da República, Roberto Gurgel, que dizia: Lula e Dilma foram estadistas no que diz respeito à Procuradoria-Geral da República. E Dilma dizia: ninguém combateu uma corrupção mais do que nós combatemos. Acreditar que a corrupção surgiu durante o governo Lula, durante o governo Dilma, é apostar na ignorância do povo brasileiro, e o povo brasileiro não é ignorante. Tanto não é ignorante que durante 4 eleições derrotou o programa que vai ser implementado neste país pelas asas do golpe, porque Michel Temer não chegaria ao poder. Esse grupo que articulou o golpe, e digo golpe, por mais que o presidente golpista não queira admitir a liberdade de manifestação e tenha jogado para fora as garras do seu autoritarismo ao dizer que não suportará e não permitirá que se chame o seu governo de golpista. E eu digo golpista, golpista e golpista, porque não houve crime de responsabilidade. É golpe. O golpe que substitui as botas pelos sapatos de couro fino, que substitui as fardas por paletós, via de regra, muito apertados, mas golpe igual. É um golpe. Tanto é golpe que o próprio Senado, que fez esse espetáculo do cinismo, isentou Dilma Rousseff. Possibilita que Dilma Rousseff continue habilitada para o exercício da vida política, para o exercício de cargos públicos. Pense o que é que nós vimos ontem. O presidente golpista está inelegível. Inelegível pela lei da ficha limpa. A presidenta Dilma Rousseff, que foi arrancada do poder por aqueles que não têm como disputar uma eleição e serem vitoriosos para impor o seu programa, essa pode concorrer a qualquer eleição. O próprio Senado Federal assume que Dilma Rousseff é uma pessoa honesta, que Dilma Rousseff pode ocupar qualquer função pública, porque a sua história é cheia de coragem, a sua história é cheia do trato republicano e democrático com o que é público. Já não podemos ver isso no que diz respeito àqueles processados. Um deles, que é um dos grandes construtores do governo golpista, teve que ser arrancado do Ministério do Planejamento, porque o Brasil inteiro escutou uma fita em que ele dizia: vamos tirar essa mulher, vamos tirar Dilma Rousseff, porque nós precisamos estancar a Operação Lava Jato, porque ela vai nos atingir. Quem são esses que agora assumem as estruturas do poder para dizer que Dilma Rousseff não deve ocupar este poder porque estão indiciados? Alguns são réus, estão respondendo a processo por corrupção, graças à Operação Lava Jato,
que só existe porque a Polícia Federal adquiriu autonomia durante o governo Lula e Dilma. Quem não lembra que, quando a Polícia Federal entrou na residência do então presidente do Banco Central durante o governo Fernando Henrique Cardoso, e ali encontrou milhões de reais, e o que respondeu o governo? O ministro disse: ora, fale com o ministro da Justiça, Renan Calheiros, à época, porque isso não dá mais. Não dá para a Polícia Federal entrar na casa do presidente do Banco Central e encontrar recursos que ninguém sabe de onde veio, mas nós sabemos de onde veio. Dos cofres que corroem a nação da corrupção. Então, veja, quem não lembra disso? Quem não lembra da compra de votos, da pasta cor-de-rosa? Quem não lembra disso? E que nunca foram adiante estas investigações, porque o governo criava uma estrutura para impedir que houvesse o verdadeiro ataque à corrupção. E por isso, é muito tranquilo chegar aqui e dizer agora é o governo corrupto. E os que aí estão? E os 10 milhões? E os 10 milhões que Michel Temer, segundo delação premiada, recebeu? E o Estado sendo colocado em uma bandeja de prata e entregue aos pedaços em troca de um impeachment? Ou não foi assim a fala do senador por Brasília, que disse que a SPU, Secretaria de Patrimônio da União, era dele, e que se houvesse qualquer problema na secretaria, era para procurá-lo no Senado, porque ele resolveria. E ainda disse que se quisesse colocaria ali uma melancia. Ou não foi assim que foram mudando os votos, de acordo com o que era publicado no Diário Oficial? Diretorias de Furnas, estruturas de poder repartidas de forma escondida, de forma obscura, para segurar o impeachment. Me lembra muito Bismarck quando diz: se o povo soubesse como são feitas as salsichas e as leis. E eu diria: se o povo soubesse e saberá como são feitas as salsichas, as leis nesta Câmara, as leis que querem impor ao povo brasileiro contra os seus direitos. E o povo brasileiro elegeu em 2014 a lógica de que não haveria um direito a menos. E agora se diz: não, vamos mexer na Previdência, vamos mexer nos direitos dos trabalhadores. O presidente da CNI, um dos construtores do golpe, disse que nós deveríamos trabalhar 80 horas. E que o povo brasileiro poderia almoçar e trabalhar ao mesmo tempo. Almoçaria com uma mão, trabalharia com outra. Isso foi dito. O que é a PEC 241? A PEC 241 congela os financiamentos, congela os investimentos. A PEC 241 congela os recursos da saúde, da educação, da segurança, das políticas públicas, e deixa largo e farto os recursos do capital financeiro. Essa sessão está dando coro hoje porque se quer aprovar o mais rapidamente possível o congelamento dos gastos do Estado com o povo brasileiro. É isso. 20 anos com congelamento de investimentos em educação. Qual é o país que se liberta sem educação? Mas não é só isso. O líder do governo nesta casa esteve em um comício apoiando a sua esposa, que é candidata ao município de Japaratuba, e ali disse: ora, Sergipe é o menor estado da federação. No menor estado da federação, no município chamado Japaratuba, tem um único que é líder do governo do presidente da República. E diz: agora o que você quiser, eu boto o recurso aqui para fazer. Se é ambulância, vai ter. Se é posto de saúde, vai ter. Se é educação, vai ter. Se é asfalto, vai ter. Se é casa popular, ora,
O governo do presidente golpista, digo eu, fará 70 mil casas, 4 mil vão ser para Sergipe. E sabe quem é o único cara de Sergipe? No meio de 2 milhões de sergipanos que existem, o único que vai distribuir aonde vão ser construídas essas 4 mil casas? André Moura. Dizia o próprio André Moura. Fazer o quê? Doa quem doer, disse o líder de Temer, porque quem pode é André Moura. Tem fitas gravadas que estão circulando. Isso é honestidade? Isso é república? Ou os interesses públicos não deveriam estar de acordo com os interesses do povo brasileiro? Ou têm que ser colocados em campanhas e em comícios pelo líder do governo nesta casa, do governo golpista? É o mesmo raciocínio do senador que diz que coloca melancia se ele quiser nos órgãos públicos. O Estado sou eu, capitanias hereditárias pós-modernas. Não me venham aqui dizer que não há corrupção, porque os corruptos estão assumindo o Palácio do Planalto, pisoteando a democracia, a luta do povo brasileiro, pisoteando as eleições. Se os parlamentares estão insatisfeitos com a inflação, com o desenvolvimento econômico, disputem, apoiem aqueles que disputem as eleições e ganhe nas urnas, que é a única forma legítima de se chegar ao governo. Portanto, eu encerro dizendo: golpistas, golpistas e golpistas. Temer, golpista, aliado com o que há de mais corrupto e nefasto do povo. Eu encerro as breves comunicações e inicio o pequeno expediente.